Que tal uma oportunidade de investimento com possibilidade de ganho de até 200% no período e capital 100% protegido? Não saia daí que hoje a gente vai te apresentar a nova oportunidade de investimento do COI 2.0. Olá, investidores! Meu nome é Bruno Araújo e hoje eu estou aqui com a Patrícia Vieira, especialista de investimentos da Necton, e Glauco Legatti, Tudo bem, como nosso vai? analista-chefe, para falar um pouco para vocês sobre uma nova oportunidade de investimento do COI 2.0. Caso você não tenha tido a oportunidade de conhecer, o COI 2.0 é um produto que a Necton lançou, relançou recentemente. Então a gente fez uma releitura dos COIs que o mercado estava habituado e adicionou alguns diferenciais que a gente ouviu do nosso investidor que eram mudanças que eles gostariam naquele produto. Então, alguns diferenciais como marcação a mercado diária, para que ele possa acompanhar no dia a dia qual a performance daquele COI, liquidez trimestral, então a oportunidade de liquidar o investimento antes do prazo de vencimento e principalmente a transparência, né? Então a gente abriu a nossa taxa, veio a público para mostrar exatamente a estrutura do COI e diminuiu, acho que isso é o mais importante, a nossa taxa para apenas 0,5% ao ano, né? Então uma taxa menor do que grande parte aí dos fundos de investimento. Então, acho que foi um grande sucesso, né? A gente teve um retorno muito positivo de mídia e queria saber um pouco de você, Paty, como que foi no dia a dia aí com os clientes, você que está à frente do relacionamento, o que os clientes acharam? Foi possível, eles entenderam um pouco os benefícios? Fala um pouco pra gente como foi a experiência. O COI foi um sucesso incrível, as mudanças fizeram toda a diferença, a questão da transparência na marcação a mercado, o cliente está vendo ali a evolução do seu investimento e a possibilidade de um resgate fez com que o produto realmente fosse um grande sucesso, superou muito a nossa expectativa de captação. A gente teve uma captação muito grande, e né, eles comparado... eles estão esperando os novos COIs, os próximos COIs. Acho que foi realmente um sucesso, assim, a gente teve um retorno muito positivo, não só nas conversas, mas também nos investimentos, né, então foi realmente um sucesso estrondoso que a gente teve e acho que foi uma grande injeção de ânimo para que a gente continue investindo nesse produto, né, e continue trazendo ótimas oportunidades de investimento. Glauco, antes da gente entrar propriamente na estrutura, eu queria entender um pouco o cenário macro aqui de hoje, da nossa última conversa do COI anterior para cá, acho que a gente já teve mais mudanças, mais corte de juros, então dá uma pincelada de como está hoje o nosso cenário. Bom, vamos lá, Bruno. Sim, exatamente. Desde a nossa mudança, da última conversa, houve algumas mudanças, e mudanças positivas aqui no cenário, principalmente interno e também externo. Então, olhando a Bolsa como um todo, a gente está ali com novos recordes, né? A Bolsa ali está demonstrando ali uma pujança bastante interessante. Coloco ele como destaque, até como exemplo, resultados bastante positivos. A gente está na terceira temporada de resultados e também a gente teve uma queda da taxa de juros desde a última conversa que a gente estava falando. Hoje, então, como exemplo, está a taxa Selic em 5%. E a gente tem notado muito por conta disso, os investidores olhando mais para a renda variável, né? Alguns que não tinham tanto esse hábito, não estavam posicionados em renda variável, começam a perceber o valor. E a gente tem até uma massa de não investidores, né? Pessoas que não costumavam investir e entendendo agora a importância de investir na renda variável. Sim, exatamente. Acho que você tem aí um número crescente de investidores, né? Então, batemos recorde ali de investidores pessoa física na Bolsa, mais de 1,5 milhão. E eu acho que, de certa forma, a gente ainda deve passar por um ciclo bastante positivo, né? Apesar de a gente ver altas ali recentes e talvez, de certa forma, assustar, enfim, para quem não faz uma análise ali um pouco mais relativa e comparativa, eu acho que ainda tem ali um espaço bastante grande. Acho que, de certa forma, a gente tem ali um ciclo potencial ali se iniciando aí por alguns anos. Legal. E muito bom a gente falar disso, porque isso está totalmente conectado ao nosso novo COI 2.0, essa oportunidade de investimento que a gente traz hoje. Acho que também muito a questão da queda da taxa de juros, isso acaba forçando ali os investidores a buscarem ativos com um retorno mais elevado. Então, eu acho que, como exemplo aí, o COI, entre outras classes de ativos, aí, pode ser uma oportunidade ali para quem nunca se aventurou, de certa forma, ali em produtos um pouco mais, não vou colocar agressivos, mas não tão ali... O nível de risco um pouco maior. Conservador como renda fixa. Perfeito.
Paty, a gente está falando de COI, todo mundo sabe que é um certificado de operações estruturadas, e justamente por isso a gente tem uma série de estruturas que podem ser exploradas na hora de montar um COI. Nesse caso específico, a gente está falando de uma estrutura chamada de Call com KO ou Call com Knockout, né? Então, esse é o nome teórico, né? O nome complicado, mas a estrutura em si simples. é relativamente simples, né? Então, vamos entender, a gente está falando de um COI que vai comprar um ativo e que vai trazer para o investidor a oscilação desse ativo, certo? Exatamente. Nesse COI, o cliente recebe toda a alta do ativo durante o período do investimento até um limitador. Certo, então a gente tem um limitador de alta. Sim. Tudo que ele se valorizar até esse limitador, o investidor recebe. E caso a gente rompa esse limitador... Aí nós temos o rebate. Certo, então a gente tem um rebate já pré-definido. Que é uma taxa pré-definida. Certo. Que o cliente vai ser creditada para o cliente. Isso. E se a gente tiver uma desvalorização do ativo, ou seja, se ao final do período ele estiver valendo menos do que ele começou... O cliente recebe 100% do capital garantido. Perfeito. Então não tem nenhum risco de perda. Sem risco de perda. O capital está garantido desde o início. Bom, para essa estrutura, a gente vai oferecer para o cliente 3 opções de ativos para que ele escolha. E aí, Glauco, eu vou pedir para você falar um pouco da nossa leitura para esses 3 ativos, que são 3 ativos que fazem muito parte do nosso dia a dia, né? Então a gente está falando de Petrobras, que é o maior ativo em volume da nossa bolsa. A gente está falando do principal índice da bolsa brasileira, que é o Ibov. E a gente está falando de Small 11, né? Um índice que teve bastante relevância ao longo do ano. Caps. Então, qual que é a nossa leitura para esses 3 ativos? Bom, acho que eu vou começar pela Petrobras aqui primeiro. Bom, a Petrobras está com um momento bastante positivo e eu acho que também não é um movimento ainda de curto prazo. Eu acho que a tendência do papel ainda ter aí vários anos na essência com um retorno bastante promissor, né? Por quê? Eu estou falando isso amparado basicamente na própria evolução do pré-sal. A gente teve aqui a decisão recentemente aqui do leilão. Ela ganhou ali 2 campos para serem explorados, então vai fazer vários investimentos, vai aumentar a produtividade, isso é de uma forma natural de esperar ali que a companhia vai fazer. Se tem uma série de desinvestimento, a companhia está melhorando bastante ali o seu portfólio, então investindo principalmente na área onde que ela tem a vantagem competitiva. Então, na essência, acho que tudo mais constante, Petrobras ali se mostra um papel ali que deve ter um bom desempenho de maneira geral. Falar agora um pouquinho do Ibovespa. Bom, Ibovespa, o que a gente tem que destacar aqui? A gente olhando por múltiplos, até fazer uma análise comparativa, apesar de a gente ter uma valorização bastante forte ali, próxima ali de níveis recordes, em termos de múltiplos, a gente não está tão distante. A gente só como exemplo, um múltiplo que é bastante ali usual para a gente olhar, o PI, o preço sobre lucro, está aproximadamente em 12 vezes, mais ou menos essa é uma média até histórica. Só que qual que é o lado aqui comparativo positivo? De certa forma a gente nunca teve uma taxa de juros real tão baixa. Então, na essência, em termos comparativos, as ações se mostram ali, tem um retorno excessivo em relação à renda fixa ali, de uma magnitude bastante grande. E fora também o contexto aqui que a gente está falando ciclo econômico, né? Não estou falando aqui que a gente está extremamente otimista que a economia vai bombar, enfim, a gente vai crescer de uma maneira ali super, a taxas muito elevadas. Mas, na essência, tudo leva a crer que a economia tende a acelerar ali o crescimento já projetado para 2020 em aproximadamente 2%, podendo ser até mais. Então, isso como um todo deve fazer com que as empresas brasileiras, na sua essência, devem ali melhorar o desempenho. Bom, e small caps? Olhando small caps, uma coisa interessante que na essência você tem ali potenciais até maiores do que propriamente as blue chips, por vários fatores. Ali você tem empresas que são na essência, como o nome próprio diz, small. Então você pode ter empresas relativamente pequenas, mas que estão dentro de um setor grande. Então é possível elas ganharem market share de uma maneira bastante substancial. O setor na essência delas não precisa subir tanto, mas no contexto que ela vai roubar o market share, como exemplo, é um fator ali bastante positivo. E outros fatores também que levam a ali favorecer small caps, elas não têm o nível de governança ali, o governança que eu digo, o nível de cobertura tão grande comparando uma blue chip. Então, eventualmente você tem uma simetria de valores entre blue chips e small caps. Então, acho que como um todo ali também deve ser uma aposta ali, um investimento ali no setor
deve ter bons resultados também. Então a gente tem aqui 3 grandes ativos que o nosso investidor está muito acostumado a acompanhar no dia a dia. E vamos fazer um exercício agora, Paty, para exemplificar mesmo como funciona essa estrutura. Então a gente falou um pouco de limite de alta e etc. Vamos trazer os números à tona, né? A gente está falando de uma operação, um call KO de Petrobras, com uma alta limitada de 200%. Então, o que isso significa? Ao longo do período, se a gente tiver uma oscilação de até 200%, o cliente vai receber toda essa oscilação, certo? Então, se o papel valorizar, por exemplo, 50% em 5 anos... O cliente recebe 50%. 150%? 150%. Ótimo. E aí agora vamos fazer um exercício um pouco mais à frente. Se a gente tiver o rompimento em algum momento do período da barreira de alta, digamos que o papel se valorize e chegue a 205%, o que acontece? Ele recebe o rebate, que é de 45%. Certo. Então, se a gente tiver o rompimento em algum momento do período, 45% garantido para o investidor. Exatamente. Nesse caso de Petrobras, né? Exato, no caso da Petrobras. E por último, se tiver uma desvalorização do ativo no final do período... O cliente recebe o capital dele 100% protegido. Legal. Uma coisa que eu gostaria de destacar até como exemplo, 200%, não estou falando que não pode, enfim, ultrapassar esse valor, mas só em termos numéricos, se você capitalizar ali um retorno de 25% ao ano, por um período de 5 anos, que é o período ali desse COI, você vai chegar no retorno ali de 200%. Então, você teria que imaginar que a Petrobras teria que subir mais que 25% ao longo de 5 anos para ultrapassar essa barreira. Não estou falando, enfim, falando aqui que não é que não pode acontecer, mas de certa forma tem um espaço relativamente grande. Tem uma boa margem, né? E por outro lado, Glauco, eu queria que você comentasse um pouco sobre o rebate. Então, se existe um risco, digamos assim, de você não aproveitar todo o potencial de alta do papel, mas por outro lado você teria 45%, que me parece uma boa remuneração, certo? Sim. Olha, 45%, daí se você também for fazer o inverso, que seria uma taxa equivalente ao ano, capitalizado por 5 anos, seria de 7,7%. 7,7% é muito maior do que a gente tem na própria Tesouro, como exemplo. E olhando até a curva futura que eu peguei, no período de 5 anos, a taxa pré seria de 5,8%. Então você teria, se acontecer esse cenário ali extremamente positivo, se ultrapassar a barreira, você vai estar ganhando mais que propriamente ali comprando hoje um título público e carregando por 5 anos. Então é uma alternativa bastante grande. Eu acho que o COI ele traz estrutura muito boa de você se posicionar de uma alta, ter o capital protegido no pior cenário e mesmo que venha acontecer, enfim, não o que você estava planejando, enfim, superar, você tem ali uma taxa de retorno, um rebate que a gente está chamando, que é essa taxa cupom, uma taxa bastante boa. Bom, agradeço a participação da Paty e do Glauco, que trouxeram informações bastante relevantes. Se você ainda tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, conte com atendimento. A gente tem um time extremamente dedicado para te ajudar a organizar e a montar o seu portfólio, os seus investimentos. Acompanhe também todos os conteúdos, vídeos, lives e relatórios da nossa equipe de research, né? E invista no COI 2.0, venha revolucionar o mercado, venha conhecer uma nova forma de investir investindo nesse produto. Muito obrigado e até a próxima. Até mais. Até.